Olá a todos que acompanham este canal do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Eu estou aqui hoje para fazer o meu planejamento de trabalho para amanhã, quinta-feira, dia 3 de junho, onde teremos eliminatórias da Copa do Mundo aqui da América do Sul, Copa do Brasil, mais um dia da terceira fase da Copa do Brasil. Também temos Euro Sub-21, para quem quiser dar uma olhada, e temos também amistosos de seleção que eu estou tentando evitar e eu já te explico o motivo de novo, tá? Antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever neste canal, dar o like no vídeo e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal e participar, logicamente, dos comentários para a gente trocar essa ideia e fazer esse planejamento junto, beleza? Eu estou gravando esse vídeo ainda na noite da quarta-feira, daqui a pouco ainda tem mais alguns jogos da rodada da Copa do Brasil. Por enquanto, sem surpresa, Chapecoense encaminhou sua classificação contra o ABC por 3-1. O Grêmio também encaminhou sua classificação contra o Brasiliense 2-0. Um jogo duro entre Fortaleza e Ceará já esperado 1-1. E o Atlético Mineiro também encaminhou sua classificação fora de casa contra o Remo, por enquanto, sem surpresas. Vamos ver até o final da noite, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre essa Copa do Brasil. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não tenho cotação. A Betfair ainda não abriu. A Betfair, que é minha parceira neste canal, ainda não abriu as cotações da Copa do Brasil de amanhã. Isso é comum por conta da terceira fase, né? Ainda tem alguns times menores, muito inferiores, tem pouco dinheiro, tem pouca liquidez, ela demora um pouco a abrir os mercados. Isso vai melhorando, financeiramente principalmente, à medida que as fases finais vão chegando, tá? Então eu vou gravar esse planejamento aqui para as cotações que eu imagino que eu vou encontrar, tá? Obviamente que a gente tem que listar, antes de falar alguma coisa aqui, primeiro, elenco. A maioria dos times grandes que estão jogando na Copa do Brasil nessa terceira fase, eles estão indo com elenco reserva ou com elenco misto. É o caso, por exemplo, do São Paulo ontem, que foi com bastante reserva. É o caso do Grêmio, que estava bastante desfalcado por conta da Covid. O Atlético Mineiro também foi bem mistão. Enfim, alguns times estão colocando times reservas e é bom a gente tomar cuidado com isso, porque a cotação pode começar muito baixa por conta da expectativa, haver ali uma correção, depende da sua forma de trabalho, tá bom? Então vamos falar desse primeiro confronto aqui entre Cruzeiro e Juazeirense. O Cruzeiro está na Série B do Campeonato Brasileiro, não começou bem, perdeu, se não me engano, para o Confiança por 3-1, com 2 expulsões. E o Juazeirense jogou o Baianão e não conseguiu se classificar para a final. O Alagoinhas, se eu não me engano, se classificou para a final e foi campeão do Baianão. O Alagoinhas e o Juazeirense está na Série D do Brasileiro. Então nós temos um confronto de Série B contra uma Série D. O Cruzeiro não vive os seus auges, né? O Cruzeiro tem um segundo ano seguido na Série B, tem uns problemas aí grandes para resolver, né? Para não dizer o contrário. Mas o Cruzeiro sempre teve uma tradição muito forte na Copa do Brasil, né? Principalmente, focar na Copa do Brasil é bom porque, primeiro, é que ela paga muito bem e o Cruzeiro, obviamente, está precisando de caixa. Segundo, a Copa do Brasil é um campeonato de mata-mata e nada como uma competição mata-mata para privilegiar, por exemplo, times mais inferiores, times talvez com menos investimento, como é o caso do Cruzeiro. Se você colocar o Cruzeiro para disputar um ponto corrido contra grandes equipes, provavelmente você não vai ver um destaque tão grande. Agora, se você colocar um time do Cruzeiro, mesmo que não esteja com um elenco muito forte, disputando um mata-mata, existe a chance do Cruzeiro chegar longe nessa competição. Eu imagino que é o caso do Cruzeiro, o foco do Cruzeiro aqui, manter suas tradições de Copa do Brasil e seguir firme na competição. Eu acho que essa cotação do Cruzeiro deve começar por volta de, parecido com o da Chape e do Grêmio, por volta de 1,25, principalmente por conta de estar em casa. Mas se essa cotação do Cruzeiro começar próximo de 1,40, eu quero trabalhar essa cotação do Cruzeiro para back, tá? Eu quero observar o jogo para ver se eu encontro padrão de back no Cruzeiro. Então, eu já vou adicionar aqui no meu planejamento, ó, Cruzeiro e Juazeirense, mas aí, se a odd do Cruzeiro for próxima de 1,40. Essa é a odd inicial, né? Não tem nada a ver, deixa eu repetir, não tem nada a ver com fazer entrada pré-live. Tem a ver com eu querer a cotação do Cruzeiro um pouco mais alta para tentar buscar um padrão de back nessa cotação. Beleza? Se não, se tiver muito baixo, eu fico de fora, tá?
Segundo jogo, Avaí e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ele tá nas quartas, se não me engano, na semifinal do Campeonato Paranaense, porque houve uma paralisação lá, né? Operário, o Londrina, acho que ainda tem para jogar o Atlético Paranaense aqui disputando o Campeonato Paranaense. Deixa eu dar uma olhada aqui. Teve muito jogo adiado, ó. É isso mesmo. O Atlético Paranaense, se eu não me engano, pega agora o Cascavel e o Londrina pega o time do Operário. Ainda tem as semifinais para ser disputado. O Atlético Paranaense fez uma excelente campanha na Sul-Americana. Ele foi líder do seu grupo, mesmo que seja um grupo ali um pouco mais duvidoso de qualidade. Ele foi líder do seu grupo, só perdeu uma vez e teve um saldo, se eu não me engano, de 7 positivo. Foi uma campanha muito boa. Ele está classificado para a Sul-Americana, para a fase de mata-mata da Sul-Americana, né? E o Avaí foi campeão do campeonato. Caramba, eu sempre me confundo na hora que eu vou falar do Avaí e dos times do Paraná. É Santa Catarina, exatamente, catarinense. O Avaí foi campeão do catarinense em cima da Chapecoense, né? Eu imagino um favoritismo do Atlético Paranaense, mas não um favoritismo brutal aqui. Eu não imagino uma cotação de 1,50 para o Atlético Paranaense, porque não são equipes assim, vamos ser sinceros, tão distantes, né? O Avaí, por exemplo, teve na Série A ano passado, se eu não me engano, e caiu ano passado, né? O ano retrasado. E o Atlético Paranaense, por mais que que esteja há muito tempo na Série A, é um time que vendeu muitos jogadores, que perdeu muitas peças, ainda está se reformulando. Não sei, eu não acho que essa cotação do Atlético Paranaense poderia estar tão baixa. Eu traria esse jogo aqui. Primeiro, se a cotação do Atlético Paranaense estiver próxima ali de 1,80 a 2, eu traria esse jogo para tentar buscar talvez até um back ao cap, né? Mas quanto mais parelho esse jogo, mais eu tenho vontade de trabalhar um possível layer para a equipe em campo, tá? Avaí contra o cap. É o que provavelmente eu vou buscar se eu encontrar aqui confronto, uma cotação mais parelha. Vitória contra o Internacional. Eu dei uma olhada em algumas outras casas aí de apostas e a cotação do Vitória estava próxima de 2. Eu dei uma checada também na escalação do Inter e eu não consegui ver muito desfalque, a não ser que eu esteja vendo a escalação errada nos veículos de comunicação. Se o Inter vier com um time completo, com vontade de jogar, eu acho bem provável que essas odds estejam invertidas. O Internacional, mesmo fora de casa, ele deveria ser favorito. O Vitória, ele está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Começou com um empate 1-1 contra o Guarani e ele não se classificou para os playoffs de mata-mata do Baianão, que o Alagoinhas foi campeão. Tá? Então eu imagino aqui que o Internacional, líder do seu grupo na Libertadores e que vai enfrentar a equipe do Olímpia, que provavelmente deve passar, eu imagino que o Internacional deveria ser favorito para esse confronto. Eu imagino uma cotação do Inter aqui próximo de 2, tá? 1,80. Se o Inter tiver titular, talvez até um pouco mais baixo, não sei. Não sei. Eu traria esse jogo aqui para um possível layer para a equipe em campo também. Mas esse jogo, não sei porquê, cara. Talvez pela defesa do Inter, que eu tenho uma memória agora do jogo do Inter contra o Always Ready, né? Onde a defesa do Inter jogou muito exposta. Talvez possa ser um jogo para gols. Eu não tenho acompanhado o time do Vitória para ser mais sucinto aqui na minha análise. Então vou deixar para o live. Mas se começar com uma cotação do Inter um pouco mais alta, eu quero trabalhar um possível layer para a equipe em campo aqui, tá? CRB e Palmeiras. O time do CRB, no Alagoano, ele perdeu a final para o CSA nos pênaltis, se eu não estou enganado, né? E disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Começou com um empate por 2-2 contra o Remo. Já o Palmeiras todo mundo sabe, vice-campeão do Campeonato Paulista, atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Libertadores da América, líder do seu grupo na Libertadores, vai enfrentar a equipe da Universidade Católica, também favorito,
Eu imagino que a cotação do Palmeiras aqui, mesmo com um time misto, ou um time reserva, porque o time reserva do Palmeiras é muito bom, seja próximo aí de 1,30, 1,40. Eu vou, se colocar com 1,40, eu vou trazer o Palmeiras também aqui para um possível back ao favorito no primeiro tempo, tá? Vou até apagar essa cotação do Cruzeiro aqui, porque, como eu já comentei, não há necessidade de ficar escrito. Tá? Se começar com uma cotação próxima de 1,40, 1,35, 1,40, para cima eu vou tentar trabalhar, buscar alguma coisa a favor do Palmeiras. Beleza? Então, terminamos aqui a Copa do Brasil. Como eu falei, é muito difícil a gente não ter cotação para trabalhar. Eu, por exemplo, eu não tenho a função, eu como trader não tenho a função de ficar fazendo precificação pré-live, né? A minha precificação, a minha interpretação de como o mercado deveria se comportar ou de como eu vou me comportar dentro do mercado acontece no live, em relação ao que eu estou vendo no jogo, a interpretação que eu tenho do jogo e as cotações que o mercado está me dando. Para o pré-live, não tenho essa obrigação como um trader que trabalha ao vivo de precificar ou de definir uma cotação. Porém, como a gente já está aqui há muitos anos, a gente mais ou menos imagina o que já pode vir, né? Então, eu imagino que essa cotação do Palmeiras ela vai vir próxima, no máximo, em 40 ou em 45, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre as eliminatórias da Copa do Mundo aqui da América do Sul. Também é uma competição difícil, né? Porque não tem continuidade. Você tem aqui 2, 3 jogos, aí para um tempão, depois volta de novo. Ó, a última partida foi... desculpa, da Bolívia, né? Não entre os dois. A última partida foi no dia 17 de novembro de 2020. Olha como é que faz tempo. Como é que tu vai lembrar? Será que as equipes estão jogando do mesmo jeito? Será que já não é uma nova escalação? Será que não muda alguma coisa no esquema? Né? A seleção brasileira, por exemplo, está sempre mudando alguma coisa na escalação, muda às vezes a questão das peças, como é que elas vão responder em campo no esquema tático. Então é difícil pra caramba. É muito mais fácil você trabalhar uma Copa do Mundo, que você tem continuidade, né? Uma Eurocopa, do que umas eliminatórias, porque é 2 jogos, aí pumba, sai tudo de novo. É complicado, e estava muito tempo parado, então fica difícil a gente prever alguma coisa. A Bolívia aqui tem altitude, está 1,85. Eu imagino por conta disso, né? A Bolívia é um dos piores times aqui das eliminatórias, mas quando joga em casa, costuma fazer valer alguma coisa. Porém, nessa classificação aqui, ó, são 2 jogos em casa e 2 derrotas, né? Então, fica difícil a gente cravar que a Bolívia vai dar muito trabalho para a Venezuela, sim. Mas a Venezuela, fora de casa, é a última colocada, 2 jogos e 2 derrotas. Então... É o confronto do ruim com o péssimo, né? Digamos assim. Então, eu acho que talvez a cotação da Bolívia aqui esteja baixa demais. Ah, mas a Venezuela é ruim. A Venezuela é ruim, mas se for só pela altitude, se justificaria, tá? Agora, para o futebol, não. Então, basta a Venezuela conseguir controlar um pouquinho mais o seu ímpeto para talvez conseguir fazer essa odd da Bolívia corrigir. Porém, isso é só achismo, né? A verdade é que muitas das vezes quando a gente vai ver os jogos da Bolívia em casa, eles conseguem sim emplacar e aplicar uma intensidade muito forte no início, fazendo com que o seu adversário, que às vezes não está acostumado com a altitude de lá, se complique, né? Então é bem provável que o início de jogo na Bolívia seja com mais intensidade, fazendo com que a cotação da Bolívia não corrija, né? Então não é saindo com a expectativa de pode ser que a odd da Bolívia corrija, então eu vou trabalhar ali Bolívia. Pode ser que a odd da Bolívia corrija, então eu vou esperar um cenário, uma janela onde a Bolívia de fato esteja mal para tentar buscar essa correção. É assim que eu penso e é assim que eu vejo, tá? Não é sair fazendo. Agora, existe a possibilidade da Bolívia sair massacrando a Venezuela por conta dessa altitude com uma intensidade muito forte? Sim. Tá? Aí, nesse caso, eu traria para um layer pior equipe em campo. E eu acho que é o mais seguro a se fazer. Tá? Bolívia contra Venezuela. Esse jogo acontece às 17 horas. Depois nós temos Uruguai e Paraguai. Aqui uma cotação já de favorito para o Uruguai.
O Uruguai é o 5º colocado, mesma pontuação do Paraguai. E o favoritismo aqui se deve à força do elenco paraguaio, do elenco uruguaio provavelmente, né? Dentro de casa, o Uruguai não fez valer da sua força, uma vitória e uma derrota. Fora de casa, o Paraguai ainda não perdeu. Uma vitória e um empate. Deixa eu dar uma olhada nos últimos confrontos dos dois. Nos últimos confrontos frente a frente, o Uruguai sofreu gol nos últimos 7 confrontos com o Paraguai, porém ele não perdeu em nenhum desses 7 jogos. Olha aí, isso aqui é interessante, hein? Ambas as equipes marcaram nos últimos 4 dos 5 jogos. E deixa eu dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Paraguai. Os últimos jogos do Paraguai, a última derrota foi lá para a Sérvia, mas aí foi num amistoso, tá? E aqui o Uruguai, os últimos jogos do Uruguai foram uma derrota para o Brasil nas eliminatórias, aí uma vitória contra a Colômbia fora de casa, uma excelente vitória, e depois uma derrota para o Equador, 4-2. Não estou vendo assim um desempenho excepcional do Uruguai. Posso estar me confundindo aqui com a questão de estatística e tudo mais. Eu não me lembro do jogo do Uruguai contra o Brasil, o último jogo. Tá? Também não me lembro do jogo do Uruguai contra a seleção da Colômbia, que foi 3-0. Vou ter que dar uma olhada nos compactos aqui. Ainda dá tempo de estudar esse jogo aí para ver o que eu posso esperar do Uruguai. Uma cotação de 1,60 me induz a imaginar que o Uruguai vai começar melhor e que eu posso ter uma leitura para lei ao Paraguai. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é o Paraguai dificultando muito a vida do Uruguai, fazendo com que essa odd possa corrigir. Qual que é o problema? Para essa cotação do Uruguai corrigir, o Paraguai ele tem que estar superior. Tá? Pelo fato do Uruguai jogar em casa, pelo fato do Uruguai ter um elenco melhor, para uma cotação de 1,60, provavelmente ela vai começar perto de 1,70, tá? Que é a cotação, eu explico muito isso no meu curso, geralmente as cotações da Betfair elas estão um pouquinho acima das casas de apostas. É bem provável que a correção do Uruguai só se dê caso o Paraguai esteja melhor em campo. O Paraguai esteja criando situação de perigo e o Uruguai esteja mais contido. Se for um jogo mais parelho, onde o Uruguai só está sem superioridade, ou seja, existe uma diferença entre você estar sem superioridade e você estar inferior. Às vezes o jogo está ali naquele campo meio neutro. Tá? Isso não vai fazer a odd do Uruguai corrigir tão forte assim. Pode ser que corrija um ou dois, alguns chiques, mas não tão forte assim. Então saiba o que você pode esperar mediante o que você está vendo no jogo, beleza? De preferência para trabalhar um lei Uruguai, só se o Paraguai estiver realmente melhor em campo, para dosar o risco e para ter, logicamente, a movimentação. Se o Uruguai estiver melhor de fato, aí vale a pena talvez buscar um back ao Uruguai. Agora, não existe essa coisa, tira isso da sua cabeça. Não existe essa coisa de ter que trabalhar sempre. Não é porque não é lei que é back. Não é porque não é back que é lei. Tem muita gente que se confunde. Ah, mas se o Uruguai não está tão mal, então eu vou ficar caçando borboleta, caçando leitura, para ver se eu encontro um padrão aqui na minha cabeça de que o Uruguai está bem para eu trabalhar back. Ah, se o Uruguai não está com padrão de back, então quer dizer que é lei. Não. Os padrões, eles geralmente são claros. Se o padrão de lei Uruguai for de fato para a lei, ele vai ser claro, pode ter certeza disso. Não entra, não se expõe em situações duvidosas, porque a sua taxa de acerto, logicamente, vai cair. Tá? Então, dica minha, não é porque não é back que vai ser lei, não é porque não é lei que vai ser back. Às vezes é um jogo para não se fazer nada. Tá? Mas se você pretende trabalhar no back Uruguai ou no lei ao Paraguai, principalmente o time favorito como o Uruguai tem que estar mostrando sinal de ofensividade. Não necessariamente o Paraguai precisa estar com dificuldade. Às vezes só o fato do Uruguai estar com vontade de recuperando a segunda bola, ele já causa essa dificuldade automaticamente. Se você quiser trabalhar lei ao Uruguai, aí é diferente. Aí você precisa de um Paraguai melhor para essa cotação de fato corrigir e valer aquele risco. Porque às vezes você vai ficar lei ao Uruguai com o mercado travado só pelo fato dele não estar superior. Entendeu? É isso. Se complicou sua cabeça, tem um curso gratuito aqui embaixo que vai te ensinar tudo isso. Gratuito. Sem pegadinha. Beleza? Eu venho para esse jogo para trabalhar o quê?
depois de falar tudo isso daí, leia por equipe em campo. Eu não confiaria no Uruguai para trabalhar um back favorito no primeiro tempo, porque eu não venho acompanhando o Uruguai, eu não sei quais são os jogadores que vão entrar em campo. E o time do Paraguai joga muito bem fora de casa. Então eu prefiro ir devagarzinho. Argentina e Chile. Estou bem trajado aqui com essa camisa da Associação Argentina de Futebol. E temos aqui uma cotação da Argentina a 1,55 contra o Chile. Como será a escalação da Argentina? Como será a escalação do Chile? Tudo isso eu preciso saber antes do confronto. Porém, elenco da Argentina é superior ao Chile? Sim. Hoje em dia, cada vez mais, o Chile vem perdendo aquela força que teve nas últimas Copa Américas, por exemplo, onde foi campeão muitas vezes em cima da Argentina, né, onde fez o Messi chorar, o Messi sofrer muito. O Chile vem perdendo aquela sua geração tão boa assim. E a Argentina vem se mantendo, vem tentando se renovar para futuramente, claro, tentar buscar algum título. O Chile está em sexto colocado, a Argentina é o segundo. Dentro de casa, a Argentina venceu uma e empatou uma. Fora de casa, o Chile perdeu as 2 partidas. Eu acho uma cotação justa da Argentina aqui. Eu acho que até pode calhar um back, né? Esse é o primeiro back na Sul-Americana que eu venho buscar. Argentina e Chile. Eu não tenho ainda as prévias da escalação, depois eu vou dar uma olhada, mas eu espero uma Argentina com uma meiuca muito bom. Eu dei uma olhada ali. Papu Gomes, do Sevilha, o Rodrigo De Paul, que eu elogio tanto, da Udinese, o Lionel Messi, o Lautaro Martinez. Então, cara, a seleção da Argentina vai estar bem veloz. Tomara que, se recuperando a segunda bola, conseguindo finalizar bastante, aplicando de fato uma superioridade, eu quero estar nesse back da Argentina. Beleza? E por último, temos Peru e Colômbia. O Peru é o 9º colocado aqui nas eliminatórias. 1 empate, 3 derrotas, um saldo de -6. E a Colômbia é o 7º colocado, teve uma vitória apenas. Fora de casa, a Colômbia também é o 7º colocado. E dentro de casa, o Peru perdeu as 2 partidas que disputou. Para mim, é uma cotação justa para a Colômbia. Acho que o elenco colombiano ele é um pouco melhor do que o elenco peruano. Mas cabe também eu ler a pior equipe em campo aqui. Existe a possibilidade dessa odd da Colômbia corrigir um pouquinho, até porque existe a necessidade da equipe peruana, né? Se quiser sonhar com classificação ainda, precisa vencer. Então, nada mais justo aqui do que desconfiar da equipe colombiana com essa cotação mais baixa de favorito fora de casa e ter aí uma possibilidade de trabalhar no lei a pior equipe em campo. O que eu olhei a pior equipe em campo? Eu não vou te explicar de novo não. Tem um vídeo aqui que vai aparecer assim que esse vídeo terminar. O melhor método para iniciante que você vai assistir. Tem 1 hora de vídeo se você quiser para te mostrar como é que eu trabalho no lei a pior equipe em campo. Times que podem se complicar. Da Copa do Brasil, o Cruzeiro seria um time que poderia se complicar pela fase do Cruzeiro, né? Então vou colocar o Cruzeiro aqui, pela fase. Não que o Cruzeiro vá se complicar. Eu não vi ainda jogos do Juazeirense nos últimos anos. Palmeiras é muito difícil, a Argentina é muito difícil. O Avaí Cap não seria complicação, para mim é um jogo parelho. Vitória Internacional também não seria complicação. Bolívia e Venezuela. Eu acho que aqui a seleção colombiana pode se complicar. E a Bolívia, só fazendo uso da sua altitude, não sei não, viu? A Bolívia também não é isso tudo. Se for só pela altitude, não sei. Eu colocaria que pode se complicar. Desses jogos aqui, qual que eu trabalharia o mercado de gols? Não sei, eu tô com essa coisa da linha alta do Internacional contra a Vitória. Também acredito em gols aqui no Peru contra a Colômbia. E é isso. Isso aqui daí pra frente é muito mais achismo do que qualquer outra coisa de conhecimento das equipes. Vou ficando por aqui também para não se alongar muito nos vídeos. A gente se vê amanhã para falar sobre os cenários de sexta-feira. Não esqueçam que existe uma super cotação para o Brasil vencer a equipe do Equador com uma cotação de 15. Atualmente a odd do Brasil é 1,25.
Se você não tem conta na Betfair e é novo, quer criar sua conta e aproveitar essa supercotação do Brasil para vencer o Equador, a 15 tem um link aqui embaixo, não esquece de conferir as regras dessa promoção. Bom descanso, a gente se vê amanhã. Um abraço.